Imagens do general da reserva Gonçalves Dias circulando pelo Palácio do Planalto durante o ataque aos três poderes são divulgadas. Gonçalves Dias não comparece ao Congresso para falar sobre os atos do dia 8 de janeiro. E você vai ver também. Após divulgação de imagens, general Gonçalves Dias tem reunião com o presidente Lula e pede demissão do GSI. Ministra Carmen Lúcia dá o quarto voto para tornar réus 100 denunciados por atos em Brasília. Parlamento Europeu adota nova lei para combater o desmatamento global. Esqueleto de tiranossauro é leiloado por mais de 30 milhões de reais na Suíça. Agora no Jornal das 18h30. Olá, boa noite. São 18h33 pelo horário de Brasília. Boa noite. Você acompanha agora as principais notícias do Brasil e do mundo desta quarta-feira. Foram divulgadas hoje pela CNN novas imagens das câmeras de segurança do Palácio do Planalto durante os ataques criminosos do dia 8 de janeiro. A gravação mostra a ação dos integrantes do Gabinete de Segurança Integral, o GSI, responsável pela segurança do local. O ministro-chefe do gabinete, general Gonçalves Dias, estava no local na hora dos ataques. São 22 câmeras e mais de 160 horas de gravação que mostram as decisões tomadas durante o ataque de 8 de janeiro, dentro e fora do Palácio do Planalto. As imagens mostram inicialmente o general Gonçalves Dias caminhando sozinho no terceiro andar do palácio, na antessala do gabinete do presidente da República. Alguns minutos depois, o ministro aparece caminhando pelo mesmo corredor com alguns invasores. As imagens sugerem que ele indica a saída de emergência ao grupo de criminosos. No início da invasão, o circuito de câmeras do Palácio do Planalto mostra o momento em que carros da polícia deixam uma das vias que dá acesso à Praça dos Três Poderes. Em seguida, os homens que formavam a barreira de escudos recuam, deixando a passagem livre. Seguranças formam um cordão de isolamento a vários metros de distância dos invasores. Na entrada principal, o segurança do GSI deixa o posto acompanhado de outros militares. Novamente, a tropa recuou. Em outro momento, os seguranças deixam o segundo andar do prédio, que em poucos minutos é invadido. Segundo a CNN, as imagens ainda mostram outros integrantes do GSI que parecem indicar também o caminho de saída para os invasores que estavam no terceiro andar do Palácio do Planalto. A reportagem ainda lembra que no terceiro andar, onde as câmeras registraram as imagens do ministro, os criminosos quebraram câmeras de segurança, mesas de vidro, relógio, obras de arte, além de revirarem gavetas e móveis. O GSI divulgou nota para justificar a presença do chefe do órgão no Palácio do Planalto, na qual afirma que as imagens mostram a atuação dos agentes de segurança, que foi, em um primeiro momento, no sentido de esvaziar o quarto e o terceiro piso do Palácio do Planalto. E o general Gonçalves Dias pediu hoje demissão do cargo de ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República. O pedido ocorreu após o vídeo que mostra o ministro no Palácio do Planalto durante invasões no dia 8 de janeiro. O pedido foi feito depois de uma reunião com o presidente Lula e chefes de outras pastas no Palácio do Planalto. O general da reserva é o primeiro-ministro a deixar o governo no terceiro mandato de Lula. E após o vazamento dos vídeos, o ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, general Gonçalves Dias, decidiu não comparecer hoje à Câmara dos Deputados, onde falaria sobre o ataque aos três poderes de 8 de janeiro. Dias apresentou um atestado médico à presidência da comissão. De acordo com o documento, ele foi atendido pelo Serviço Médico da Coordenação de Saúde com quadro clínico agudo e com necessidade de medicação e observação.
Ele deveria prestar explicações para a Comissão de Segurança Pública sobre a alegação de que o governo federal teria recebido vários alertas quanto ao risco iminente de ataques aos prédios públicos em Brasília antes dos atos criminosos do início do ano. E a ministra do Supremo Tribunal Federal, Carmen Lúcia, acompanhou hoje o voto do relator Alexandre de Moraes em um dos processos para tornar réus denunciados pelos atos do dia 8 de janeiro. O voto da ministra completa o placar de 4 votos a favor e 0 contra para tornar réus parte dos denunciados. Carmen Lúcia, no entanto, se manifestou pela aceitação da denúncia oferecida pela Procuradoria-Geral da República contra 50 réus que são alvos de um dos processos. Os ministros Alexandre de Moraes, Dias Toffoli e Edson Fachin votaram por tornar réus os 100 envolvidos. O julgamento no plenário virtual, que começou na terça-feira, vai até o dia 24 de abril. 7 ministros ainda vão votar no sistema eletrônico da Corte. O ministro Alexandre de Moraes destacou ao votar que as condutas dos denunciados são gravíssimas e que tentar destruir a democracia é inconstitucional. Esse é o julgamento do STF com o maior número de denúncias analisadas simultaneamente pelos ministros. A manifestação do dia 8 de janeiro provocou prejuízo de R$ 26.200.000 nas sedes dos 3 poderes e denunciou 1.390 pessoas pelos atos. A Polícia Civil, com apoio do Ministério da Justiça e Segurança Pública, realizou uma operação em 5 estados contra adolescentes que planejavam ataques a escolas pelo país. O MP de Santa Catarina deu início às investigações após o ataque à creche particular de Blumenau, em Santa Catarina. A Polícia Civil saiu às ruas nesta manhã para realizar a Operação Escola Segura em 5 estados. São cumpridos 10 mandados de internação provisória e 13 de busca e apreensão domiciliar contra menores envolvidos em planejamentos de ataques a escolas brasileiras. Participam da ação agentes dos estados de Santa Catarina, Rio de Janeiro, São Paulo, Pernambuco e Paraná. Também são cumpridos 11 afastamentos de sigilo de dados. As investigações tiveram início logo após o ataque na creche Cantinho Bom Pastor, em Blumenau, no dia 5 de abril, quando 4 crianças morreram e outras 5 ficaram feridas. A partir do crime foram localizados outros indivíduos que estariam planejando ataques violentos nas redes sociais. Os menores estão sendo investigados pela suposta prática de atos infracionais, com ameaças, incitação e apologia ao crime, associação criminosa, além de crimes contra o Estatuto do Desarmamento. A Operação Escola Segura é comandada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, por meio da Diretoria de Operações Integradas e de Inteligência da Secretaria Nacional de Segurança Pública. E olha só, a família Maluf devolveu hoje 152.800.000 para os cofres da Prefeitura de São Paulo, após acordo feito em ação civil pública contra o ex-prefeito por desvio de recursos das obras da Avenida Jornalista Roberto Marinho e túnel Ayrton Senna entre 1993 e 1998. Com isso, a família Maluf perde mais de 1/3 da empresa da família, a Eucatex, passando as ações ao poder da BTG Pactual. A Eucatex e o Banco BTG Pactual começaram a pagar o previsto no acordo firmado entre o Ministério Público e a Procuradoria-Geral da cidade de São Paulo para devolver cerca de 220 milhões de reais. Maluf foi acusado pelo Ministério Público Federal de usar contas no exterior para lavar o dinheiro desviado. O ministro de Portos e Aeroportos, Márcio França, afirmou hoje que o programa de passagens aéreas a R$ 200, até agora chamado de Voa Brasil, deve começar a partir de agosto. A declaração foi feita durante participação nas comissões de Infraestrutura e Desenvolvimento Regional do Senado. As companhias aéreas Latam, Gol e Azul já confirmaram participação na iniciativa. Passagens mais baratas serão oferecidas em períodos ociosos como março, abril, maio, agosto, setembro, outubro e novembro, para voos que estiverem disponíveis nesses períodos. A iniciativa será limitada a 4 passagens por pessoa
por ano, sendo cada bilhete referente a um trecho, de acordo com o ministro de Portos e Aeroportos. França disse que a ideia é de que o programa comece em agosto, depois de passar pelo governo e pela Casa Civil. O programa de passagens aéreas a R$ 200 pode ter desconto em folha e pagamento em até 12 parcelas. Inicialmente, o programa seria acessado pelo próprio aplicativo das empresas aéreas e destinado a quem não viajou de avião nos últimos 12 meses. De acordo com a pasta, as medidas fazem parte de um pedido do presidente Lula, que quer mais brasileiros viajando de avião. E veja a seguir, Parlamento Europeu adota nova lei para combater o desmatamento global. E ainda, esqueleto de tiranossauro é leiloado por mais de 30 milhões de reais na Suíça. Nós voltamos em instantes, até já. Estamos de volta, 18 horas e 45 minutos, pelo horário de Brasília. E vamos agora direto ao Rio de Janeiro, com informações desta quarta-feira com o nosso repórter Anderson Nascimento. Boa noite, Anderson. Boa noite, Maria Alice e Juliana. Foi feita uma vistoria nos hospitais federais do Rio e deputados encontraram 1.000 leitos vazios. Além disso, foram constatados diversos prédios vazios e a falta de profissionais. As vistorias na rede federal começaram no final de semana e só no Hospital da Lagoa foram encontrados 92 pacientes fantasmas, porque os leitos estão vazios, mas contam como ocupados no sistema de regulação. O prédio anexo do Hospital de Servidores do Estado está com vazamento de água, obras inacabadas e mofo por todo o edifício. O Instituto Nacional do Câncer, o INCA, no centro da cidade, a taxa de ocupação é de apenas 68%, porque faltam profissionais para atenderem mais pacientes. O Ministério da Saúde informou que, diante da situação crítica nas unidades, a atual gestão abriu mais de 300 novos leitos e a pasta afirmou também que segue trabalhando para reabrir vagas e reconstituir complexos de saúde desmontados pela gestão passada. E dezenas de jacarés apareceram mortos no sistema lagunar de Jacarepaguá, na zona oeste do Rio. A Polícia Civil investiga as imagens publicadas na internet que mostram os animais com marcas de tiros, armadilhas, além de muitos mutilados. Os biólogos explicam que as mortes estão diretamente ligadas à caça e a pescas ilegais. E o motivo seria o consumo da carne do animal. Essa prática criminosa no local tem aumentado muito nos últimos anos, que gera o risco de extinção da espécie nas lagoas do Rio de Janeiro. O Instituto Jacaré fez a primeira denúncia à Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente em 2020 e desde então a polícia tenta identificar os autores. Impedir, modificar ou danificar o ambiente dos animais silvestres é crime ambiental, com pena prevista de 6 meses a 1 ano de prisão e multa. E olha, infestação de mosquitos atrapalha a atividade de quem frequenta o centro do Rio. Donos de restaurantes do polo gastronômico da Praça 15 temem perder seus clientes devido ao aumento dos insetos em diversos horários do dia. Os garçons e funcionários estão tendo que aderir às raquetes elétricas para tentar diminuir os mosquitos e manter os clientes nas mesas. Os comerciantes relataram que já pediram à prefeitura que enviasse o carro Fumacê, que pulveriza inseticida para matar e evitar a proliferação dos insetos, mas ninguém apareceu para resolver o problema. Bom, eu fico por aqui. Amanhã eu volto com mais notícias do Rio. Até lá. Anderson, muito obrigado pelas informações. Uma ótima noite. Obrigada, Anderson, e até amanhã. Vamos falar agora sobre economia. A produção industrial brasileira recuou 0,2% em fevereiro e emendou o terceiro mês seguido sem crescimento, de acordo com dados divulgados hoje pelo IBGE. Série negativa, o setor responsável por cerca de 20% do PIB está 2,6% abaixo do patamar pré-pandemia e 19% abaixo do nível recorde alcançado em maio de 2011. Com os 3 meses no vermelho, a atividade do setor industrial acumula baixa de 0,6% no período de perdas.
O novo resultado negativo surge em meio a críticas da indústria ao elevado patamar da taxa básica de juros. Os reflexos da baixa produção e do aumento das dificuldades de financiamento já são amplamente sentidos pelo setor automobilístico. Na tentativa de driblar a queda das vendas, diversas montadoras concederam férias coletivas aos trabalhadores no início desse ano. E o Ibovespa caiu nos primeiros negócios hoje diante de cenário negativo no exterior, enquanto internamente agentes financeiros reagiram à apresentação da nova regra fiscal e aos dados operacionais divulgados pela Vale. As regras fiscais propostas buscam substituir o teto de gastos atual mais rígido criticado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva por limitar o crescimento das despesas públicas à variação da inflação do ano anterior. Embora o esboço do modelo tenha sido divulgado no fim de março, seu texto final não havia sido divulgado até agora, com regras para os limites de despesa e da meta de superávit primário. O objetivo do governo com a regra é atingir déficit zero em 2024 e superávites de 0,5% em 2025 e 1,0% em 2026. A medida também define um piso para investimentos públicos no valor correspondente ao observado no orçamento de 2023, estimado em 75 bilhões de reais, patamar que será corrigido anualmente pela inflação. E vamos agora ao mercado financeiro. O dólar fechou a sessão desta quarta-feira em forte alta e voltou a superar os R$5. Investidores passaram o dia repercutindo os detalhes e desafios do arcabouço fiscal, que na véspera foi enviado pelo Ministério da Fazenda ao Congresso Nacional Brasileiro. Além disso, a expectativa de alta de juros nos Estados Unidos e na Europa também influenciou nas cotações do dólar por aqui. A moeda norte-americana avançou 2,21% e encerrou o dia cotada a R$ 5,08 na venda. O Brasil já importou 21 bilhões de dólares em criptomoedas nos últimos 3 anos, segundo o relatório do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o que indica um aumento na compra de criptomoedas como o Bitcoin por pessoas residentes no Brasil neste período. Em números totais, o saldo comercial brasileiro em março de 2023 foi de 11 bilhões de dólares, sendo o valor das exportações de 33 bilhões de dólares e as importações totalizaram 22 bilhões de dólares, segundo os dados da Secretaria de Comércio Exterior. Considerando o acumulado até março de 2023, as exportações totalizaram 76 bilhões de dólares e as importações 60 bilhões de dólares, resultando em um saldo da balança comercial de 16 bilhões de dólares. E nos destaques internacionais, o Parlamento Europeu aprovou hoje, por ampla maioria, uma lei que fecha a porta para a importação de produtos procedentes do desmatamento, como chocolate, café, madeira e até borracha. A legislação proíbe a importação de produtos derivados da pecuária e da agricultura procedentes de terras desmatadas após dezembro de 2020. Durante o debate, o eurodeputado Pascal Canfin afirmou que esta era a primeira lei do mundo que acabava com o desmatamento importado. De acordo com o político, todas as pesquisas de opinião mostram que os europeus não querem contribuir para o desmatamento, mas não tinham a possibilidade de saber, quando tomam uma xícara de café da manhã ou um copo de chocolate, se eram cúmplices do desmatamento importado. Alguns deputados defenderam que o texto seja ampliado para impactar ecossistemas frágeis como os manguezais, além de incluir produtos como o milho. Já a organização ecologista Greenpeace afirmou que a lei era apenas o primeiro passo. Para a ONG, esta norma apresenta lacunas ao excluir, por exemplo, ecossistemas como a savana e por não visar os bancos europeus que financiam projetos que destroem as florestas. Os Estados Unidos anunciaram um novo envio de ajuda militar à Ucrânia. O pacote incluirá munições para foguetes e projéteis de artilharia.
O anúncio coincide com o recebimento pela Ucrânia de seus primeiros sistemas de defesa aérea American Patriot e dos tanques leves de batalha franceses AMX-10. Países ocidentais também planejam fornecer tanques a Kiev, principalmente para a contraofensiva nos próximos meses, que tem o objetivo de reconquistar os territórios ocupados pelos russos no leste e no sul do país. Os Estados Unidos lideram um esforço da OTAN, a Aliança Militar do Ocidente e outros países aliados para fornecer armas e equipamentos à Ucrânia. Moscou, por sua vez, denunciou a intervenção de Washington no conflito, sugerindo que a OTAN está travando uma guerra contra a Rússia em solo ucraniano. E a Índia deverá ultrapassar a China com o maior número de habitantes do planeta. A informação divulgada hoje é do Fundo de População da ONU. Atualmente, 1.428 milhões de pessoas vivem no país. Ainda este ano deverá ter quase 3 milhões a mais do que na China. A Organização das Nações Unidas reconhece que é difícil calcular um número preciso, porque desde 2011 a Índia não realiza um censo. Os Estados Unidos ocupam o terceiro lugar no ranking com o maior número de habitantes do mundo, com 340 milhões de pessoas. E olha só, o esqueleto de um Tiranossauro Rex gigante foi vendido em Zurique, na Suíça, por mais de 6 milhões de dólares em um leilão. É isso mesmo, e acredita-se que ele tenha cerca de 67 milhões de anos. Medindo 3,9 metros de altura e 11,6 metros de comprimento, o esqueleto do antigo carnívoro que vagava pela Terra há milhões de anos é apenas a terceira criatura desse tipo já colocada em leilão e a primeira na Europa. O esqueleto foi vendido por 4 milhões e 800 mil francos suíços, menos do que seu valor estimado entre 5 e 8 milhões, mas o seu preço de venda foi maior devido ao prêmio e às taxas do comprador. O proprietário da maior casa de leilões da Suíça disse que os restos do dinossauro foram acompanhados pela avaliação de um paleontólogo alemão. 2 outros modelos de Tiranossauro Rex descobertos na América do Norte, chamados Sue e Stan, foram vendidos por 8 milhões e 400 mil e 31 milhões de dólares, respectivamente, em 1998 e 2020. Bem caro, hein? Nossa, demais. E não temos mais tempo, essa edição fica por aqui. Mais informações ao longo da nossa programação. Obrigado pela companhia. Uma boa noite para você, obrigada pela companhia e até amanhã.